Boa noite, Boa noite. Boa noite, meu amigo. boa Boa noite. noite, tudo bem? Boa noite a todos, a todas. Cristina Brito, diretamente de Vila Nova de Gaia. Que maravilha! Pertinho daquela ponte lindíssima, né? Tudo muito bonito aí. Muito bem. Muito obrigado, viu, Cristina, você ter aceito o convite da Casa de Batuíra. Muito carinho de sua Aceitei parte. o convite do meu amigo Hélio Ribeiro, que Eu agradeço representa a muito. Casa de Batuíra, né? E eu agradeço muito, viu, seu carinho para conosco. Eu vou fazer algumas considerações iniciais, depois eu faço a página e a prece, tá? Tá bom. Obrigado. Essa reunião doutrinária virtual da Casa de Batuíra, instituição espírita localizada no município de São Gonçalo, estado do Rio de Janeiro. A Casa de Batuíra tem um trabalho essencial de relevo, atende a 80 famílias que vivem em estado de insegurança alimentar e risco social. Vamos dar início, então, aos trabalhos. A página de abertura do livro Mais Luz, de Francisco Cante, perdão, de Espírito Batuíra, recebido mediunicamente por Francisco Cante Xavier. A página se intitula, olha o título da página, preste atenção já no título. Nada de bom sem esforço. É a lição 69. E Batuíra escreve assim para nós. Empenhemos alma e coração na sementeira bendita da vida nova. À frente de um mundo atormentado, à face da carência de compreensão e de amor, saibamos servir ao Senhor na reformulação dos valores da existência. Por vezes, nos imaginamos à frente de uma casa incendiada, em contemplando a terra de hoje. Não desconhecemos que tudo isso, dores, flagelações, problemas e dificuldades, venha a ser o preço do progresso. Nada construímos de bom sem esforço. Não existe luz sem fonte de combustível. Ainda assim, somos um planeta, uma família só perante o Senhor. Conquanto cada um de nós permaneça no lugar que nos caracteriza a posição em serviço evolutivo, embora estejamos individualmente na colheita particular daquilo que plantamos no solo do destino, somos todos irmãos uns dos outros no intercâmbio incessante da vida. Necessário, assim, auxiliar sem impor. Fácil comentar os desastres em que tombam tantas esperanças na sombra da criminalidade ou da frustração. Mas é preciso saber o que temos feito para que as trevas se dissipem. Doar a precisa orientação no caminho será talvez o mais substancial apoio que sejamos capazes de oferecer aos que nos partilham a marcha. Auxiliemo-nos, pois, uns aos outros, acendendo lâmpadas que nos clareiem a estrada. O coração humano é sempre uma lâmpada viva. Basta que se lhe comunique luz para que irradie de si mesmo a necessária claridade com que se ilumina, iluminando os que se fazem companheiros no dia a dia. Vamos à prece inicial. Senhor Jesus, divino amigo, agradecemos imensamente a oportunidade de estarmos reunidos virtualmente na Casa de Batuíra. Rogamos que abençoe a tua serva que fará uso da palavra, que ela possa contar com a boa assistência dos espíritos mentores que dirigem esse trabalho e que possamos aprender um pouco mais das preciosas lições da doutrina espírita. Se conosco, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.
A nossa querida Cristina Brito, ela está morando em Portugal, cidade de Vila Nova de Gaia, mas ela participa do Centro Espírita Servas de Maria, em Caraí, Niterói. Vamos então ouvi-la com muito carinho, você vai até 19h50. Muito obrigado, desde já, Cristina. Primeiramente, trazer o carinho, não é? Do Lar Espírita Servos de Maria, que não existe mais fisicamente, não é? Nós agora somos uma casa espírita virtual e por isso eu pude voltar às lides do Lar Espírita Servos de Maria. Estou muito feliz porque estou a ver a Berenice. Eu tenho um amor imenso por ela e ela sabe disso. Esteve conosco lá no Servos de Maria há muito tempo e é uma alegria estar revendo amigos assim aqui como o nosso querido Hélio e como a voz da Lúcia Moisés. Mas muito bem. Todos os domingos nós realizamos a nossa reunião pública pelo YouTube, pelo Facebook, e nós somos e não abrimos mais mão de estudar o Evangelho à luz da doutrina. Então, nós vamos sempre de Mateus a João, voltando e indo, e procuramos estudar versículo por versículo. E a doutrina espírita, e o Hélio estava a falar sobre isso, não é? É um diferencial na possibilidade de entendermos as lições de Jesus. Hoje nós vamos abordar a narração do evangelista Marcos, que é a que nós estamos agora estudando, no seu capítulo 4. Aqui nessa parte, no início do capítulo 4, Jesus nos traz a parábola do semeador, explica a parábola. Depois ele vai falar sobre a candeia, não é? É a luz, que é a verdade, e que a verdade não pode ser escondida. A verdade, ela surge num determinado momento, porque não se pode deter o que é, não se pode esconder uma cidade que está no topo da montanha, não é? Depois disso, então, e é sobre isso que vamos abordar hoje, a parte do meio para o final do capítulo 4 de Marcos, e Marcos foi discípulo de Pedro, não conheceu Jesus, então o que chega a nós através do evangelista Marcos foi o que ele muito certamente ouviu de Pedro, que era um apóstolo extremamente, qual não era, não é? Até mesmo Judas, próximo de Jesus. Jesus não aparta ninguém dele, não é? Nós é que acabamos por nos apartar pelas nossas imperfeições. E depois, aqui vamos falar não mais sobre a verdade, sobre a luz, sobre a impossibilidade de mantermos em oculto o que efetivamente não pode ficar oculto, que é a palavra de Deus que está em nós. É muito interessante isso, não é? Vemos muitas vezes muitas pessoas tentando subverter o bem, mas não pode ser diferente neste mundo que tudo exige do cristão verdadeiro. E essas palavras são de Emmanuel, não são minhas, não é? Então, aqui no versículo 26 do capítulo 4 da narração do evangelista Marcos, nós temos que ele nos diz o seguinte, ele vai falar sobre a parábola do crescimento da semente. Diz ele:
Dizia-lhes desta forma: o reino de Deus é assim como um homem que lance a semente sobre a terra. Durma e se levante noite e dia, e a semente germine e se alongue, não sabendo ele como. A terra, de forma autônoma, frutifica primeiro o ramo, depois a espiga, depois o grão, cheio na espiga. E quando o fruto der, imediatamente envia a foice, porque chegou a ceifa. Bom, sobre o que Jesus está falando? Qual é o foco da sua lição? Está logo no início. O reino de Deus é assim como um homem que lança a semente sobre a terra. Ele está falando sobre o reino de Deus. Jesus veio até nós para nos revelar que o reino de Deus é acessível a todos nós. Mas, e o Hélio também falou sobre isso na mensagem inicial, isto não vem sem trabalho, isto não vem sem investimento de tempo e de esforço. Porque quereríamos nós, imperfeitos que somos, pequeninos que somos, e não precisássemos fazer esforços, não é? Afinal, Jesus nos ama e muitos irmãos nossos, cristãos, acreditam que Jesus, ao permitir ser crucificado, estava nos salvando por amor, dando a sua vida por nós. Ora, claro que existe verdade nisto. Sim, Jesus veio mostrar que o verdadeiro amor neste mundo exige sacrifício. Muitas vezes não queremos quem amamos parta. Não queremos que quem amamos adoeça. Mas é preciso que respeitemos a passagem de todos aqueles que amamos. Estou sendo específica, não é? Porque é assim que as nossas sementes, que é o reino de Deus, não é? As nossas sementes, a luz que brilha em nós, porque somos efetivamente os filhos de Deus, é assim que elas vão poder o quê? Brotar, assim como Jesus nos exemplificou, enfrentando os desafios, que para ele, claro, que não representava nenhum desafio, afinal é um espírito puro, não é? Não, mãe, eu, hein? Alô? Oswaldo, quer falar alguma coisa? Não, é que ele não sabe obrigado. mexer. Ele não sabe mexer. Oswaldo, fecha, por favor, o vi uma microfone e não mãozinha. coloca mais o dedo, Oswaldo. Por favor, fecha, deixa fechado. Isso, não coloca mais o dedo, não. Obrigado. Ficamos, por favor. Pois então, realmente Jesus veio nos salvar. Mas do quê? Do mal que está fora de nós? Do inimigo que está fora de nós? Não. Jesus veio nos salvar da nossa própria sombra, da nossa própria pequenez. E nós vamos falar mais sobre esta pequenez. Aonde ela se verifica? Quando ele diz que o reino de Deus é como o homem que joga a semente na terra e sem saber como, 2000 anos atrás, não é? Sem saber como aquela semente ela brota e frutifica. E quando ela frutifica, e ele diz, não é, que a terra é autônoma,
quase como se tivesse vida, não é? Pensasse e resolvesse. Então, vou organizar o meu ano, vou fazer aqui o verão, logo depois vou fazer todas as estações seguindo. Jesus não confronta, olha, é tão amoroso. Ele não nos confronta com a nossa ignorância ou a nossa pequenez. Ele simplesmente nos cede, nos doa a sua inteligência permeada do mais puro amor por nós. Pensamos, Jesus é um espírito puro, foi para a cruz, mas ele é um espírito puro. Parava a tempestade, multiplicava pães e peixes, curava leprosos. Ora, ele não tinha condições de passar por aquela cruz sem sofrimento? Tinha, mas ele tinha que nos ensinar. E a melhor forma de nos ensinar era o quê? Mostrando, não é? Mostrando. Jesus não tinha nada a espiar, mas foi preso, foi torturado para mostrar. A última lição dele, antes de ser preso: o verdadeiro amigo é aquele que dá a vida pelos seus amigos. Ele deu a vida para nos mostrar, primeiro, que a morte não existe e que depois nós transcendemos e que por muito nos amar, Deus, nosso Pai Celestial, nos enviou Jesus, a fim de nos ajudar a quê? A descobrirmos em nós, através da palavra de Deus, que é a revelação das suas leis, no caso aqui, o Evangelho, nos libertássemos desse eu, dessa sombra, desse mal que não está fora de nós, está dentro de nós. Não é? Não há mal nenhum, em lugar nenhum, que possa nos ameaçar, se estivermos atentos, se estivermos buscando o pastor que nos cuida e que disse: nenhuma de minhas ovelhas se perderá. Nós estamos numa época de muito medo, de muita insegurança, não é? De muita incerteza, uma época de instabilidade, mas essa época foi predita pelo Mestre. Mas, ao mesmo tempo que ele predisse muitas situações preocupantes, ele o tempo todo, ele nos incita à fé. Ele nos incita a estarmos em paz. Então, ele chega, todo mundo preocupado, Jesus tinha sido crucificado e agora estavam sendo perseguidos os apóstolos, e assim que ele se apresenta a primeira vez dentro da casa onde estavam os apóstolos, aparece no meio deles, à exceção de Tomé. E em outras situações ele fazia a mesma coisa, ele dizia o quê? Paz seja convosco. Onde localizarmos Jesus em nós, neste exato momento, entramos em contato com a paz que ele nos doa, que ele nos oferece, porque ele nos ama. E não fica preocupado. O que vemos em Jesus, no tamanho sacrifício, para ele não é, porque ele ama. O verdadeiro amor liberta, o verdadeiro amor
acompanha de forma generosa como ele faz conosco até hoje. Então, tudo o que no passado imaginava-se, mas olha, jogamos lá uma semente na terra e de repente, sem sabermos como, a terra responde e brota. E há todo um grande sacrifício da natureza. Uma semente que se rompe, que rompe a terra, que transforma. Muitas vezes as raízes crescem e abalam estruturas. Mas há um destaque aqui no texto, que esta é uma forma de produzirmos no bem. De novo, não há produção no bem sem sacrifício, não no mundo de provas e expiações. Era querer muito de um mundo que ainda está no seu segundo momento evolutivo. Estamos caminhando, sim, para um mundo de regeneração. Mas antes deste mundo que vivemos, que é o mundo de provas e expiações, qual foi o mundo que habitamos? O mundo primitivo. Então, nós estamos indo bem. Estamos indo bem. Mas por sermos infantis ainda, somos, costumo dizer, espíritos adolescentes. Buscamos evitar. Quem lida com adolescente sabe, não é? Busca evitar se esforçar muito. Se puder, dar um jeitinho para não ficar cansado, exaurido. Minha mãe dizia, já nasceu cansada, não é? Porque é imaturidade, não é que ninguém seja mau. É uma tendência que temos em querer apenas o lado bom da vida, o lado prazeroso da vida. Esforços, sacrifícios, isso é coisa de gente velha falando, não é? Com um jovem falar, por que a vida tem que ser assim, todo esse martírio? Não, a vida não tem que ser um martírio. Nós é que nos martirizamos com o urgente trabalho de nos melhorarmos. Isto para nós é um martírio, termos que abrir mão de vícios que até poucos séculos ou décadas essa palavra é antiga, locupletávamos, nos preenchíamos com as sensações e os prazeres mundanos, e era isso, e isso valia tudo, mas não sacrifício. Isto valia, muitas vezes, nos comprometermos profundamente com a nossa consciência, com as leis de Deus que estão aqui, na nossa consciência. E Jesus, então, continua trazendo uma outra parábola. Veja, esta é uma parábola que falou, né, de semente. A semente, e ele diz que é a palavra, a semente é a palavra que ele, o semeador, Jesus, veio semear. Aonde? Nos nossos corações. Isso tudo é um trabalho ingente, gigante, que exige muito tempo e muito esforço. Mas Jesus tem pressa? Não. Por que o alto, por que Deus, nosso Pai Celestial, por que Jesus haveria de ter pressa? Ninguém vai morrer. Ninguém vai a lugar nenhum. Vamos ficar por aqui neste universo. Então, seria bom que nós fizéssemos escolhas, muitas vezes diferenciadas no imediatismo, mas quem é que pode atirar a primeira pedra? Você atira, Hélio? Não, né? Pois é, eu também não atiro.
Jesus, que falou sobre essa semente, sendo a palavra semeada, que brota, e depois de brotar, ela tem que ser ceifada, porque se ela ficar na terra, ela apodrece. Para que tanto trabalho para ficar na terra e apodrecer? Ela tem que ser ceifada para produzir o pão, para servir. Nós estamos crescendo, porque Jesus veio semear em nós. Mas ele simplesmente não jogou a semente e foi-se embora. Não. Cada vez que chegamos aqui pela reencarnação, temos um minucioso e cuidadoso planejamento reencarnatório, feito por espíritos de escola que nos conhecem profundamente. E aí, numa encarnação, a gente fica muito chateado, muitas vezes, porque, vou ter que reencarnar. Pior, vou ter que reencarnar com aquela pessoa. Aquela pessoa podia ter aproveitado mais a vida. Eu podia ter aproveitado mais a vida. Mas os que nos conhecem, quando vão fazer o planejamento reencarnatório, dizem assim: sim, vamos lá, a Cristina vai reencarnar, né? Não precisa de paciência, coitada, muita paciência. Aí ela vai chegar lá na frente e vai dizer: gente, como eu tenho muita paciência. E eles já sabiam, assim, mas olha, sua paciência é coisa para 500 anos. Há pelo menos umas 5 encarnações, isso eu estou sendo positiva, porque eu estou no meu momento positivo, né? Mas eles sabem que nós vamos reencarnar e muitas das conquistas que desejamos ainda necessitam de tempo e esforço, para nos beneficiarmos. Como desejamos? Quem não quer ir para um mundo feliz? Não é? Aí a gente chega do outro lado, eu gosto de brincar, dizendo que nós encontramos, aqui nós queremos um montão de coisa, ainda muitas vezes, na vibração do egoísmo. Eu quero ir num mundo feliz. Aqui, precisando de ajuda. Já fiz a minha parte, já posso ir para a luz. Agora, quem quiser que se resolva. Eu acho que a gente não vai para a luz assim tão rápido, né? Porque isso é egoísmo. E aí nós chegamos do lado de lá, né, cheios de ideias, cheios de conquista. E aí vem aqueles amigos espirituais, olham para a gente com aquele sorriso amoroso e fala assim: Hélio, bom te encontrar. Estamos organizando um trabalho na crosta e estamos precisando de ajuda. E o Hélio, crente, quer ficar lá no campo da música, desenvolvendo solfejos, né? E de vez em quando, indo lá socorrer irmãos em regiões mais difíceis, ajudar os encarnados vez por outra, mas não, os nossos mentores, porque nos amam muito, falam assim. A gente tentando se esconder atrás da pilastra, quando eles passam. Eu me lembro muito de Camilo Castelo Branco, em Memórias de um Suicida. Você deve lembrar, que ele estava há 40 anos evitando reencarnar para enfrentar o seu comprometimento com o suicídio numa expiação. E ele dizia, e ele já passava disfarçando, porque ele estava envergonhado. Imaginemos, ele estava 40 anos na colônia, quanto ele tinha aprendido, mas havia o medo. É o que mais nos ataca quando estamos para voltar. Medo. Porque a gente só não quer morrer aqui, porque quando a gente está lá, a gente não quer vir para cá. Aqui é muito perigoso. Aqui os pontos valem por 2. Os erros valem por 2. Mas eles nos olham como se nós fôssemos realmente imprescindíveis
e no amor que nos dedicam. É claro que é sincero. E vem e fala assim, Berenice, você não morre tão cedo. Acho que o mentor não ia dizer isso, não é? Mas, Berenice, que bom te encontrar aqui, nestas alamedas lindas, com estes pássaros maravilhosos. Olha, Berenice, nós estamos precisando de alguém para nos ajudar, mas vamos lá para o departamento de reencarnação? Vamos trabalhar algumas ideias que temos tido. Isto vai ser bom para a Berenice e vai ser bom para todo mundo. Nisso a Berenice já ficou animada. Não deve ser para a Terra, porque eu já estou me sentindo tão feliz, né? Nem tenho medo. Porque eles passam isso para nós, não é? Eles passam esta confiança. Tipo assim, medo de quê? Nós estamos juntos. Não haverá um dia, se você buscar estar atento, como disse Jesus, vigilante e em prece, que você não perceberá a nossa presença. E é claro que quando eles dizem isso, não é porque estaremos numa praia tomando suco de, sei lá, de fruta, não é? Eles sabem que, para alunos mais preparados, lições mais difíceis. Porque às vezes podemos perguntar, mas por que isto tudo caindo em cima de mim? Né? Olha um pouco lá para o meu vizinho, também está precisando amadurecer, desenvolver. Mas às vezes o vizinho pode estar distraído. Uma vez o Divaldo Franco contou essa história, não é? E as pessoas vinham procurá-lo, né, para ajudar aqui, ajudar ali, mas não é possível que não tenha outras pessoas para ajudar. Por que sempre vão parar no meu portão? E aí, não é? O espírito, obviamente, respondeu a ele o quê? Mas olha, Divaldo, isso acontece por quê? Porque você é uma pessoa que tem mostrado serviço. E o alto está muito feliz com você e manda as pessoas para você porque sabe que você vai fazer tudo para ajudar. Mudou, né? Já não estava mais se sentindo sacrificado nem nada. Assim, o seu nome está inscrito num livro, está escrito. Havendo lá algum problema em Vitória da Conquista, quem podemos recorrer? Lá no livro. Divaldo Pereira Franco. E aí ele ficou muito feliz. Outra coisa, né? E os espíritos não se importam que nesses momentos nós nos sintamos vaidosos e orgulhosos. Se isso vai nos dar estímulo, se nos sentirmos motivados para perseverar, porque tem alguém lá que está me vendo, está dizendo, que bom, o Divaldo está fazendo esse bem, essa diferença lá em Vitória da Conquista. Tá bom, não tem problema nenhum. É como a criança, que a gente pega lá aquele desenho sofrível e diz o que para ela? Ai, que lindo! Que lindo! Continua me desenhando, me trazendo seus presentes. Criança vai se sentir estimulada a desenhar? Pode ser até mesmo que ela aproveite para desenvolver dotes artísticos, se já, e quem já não é? Passou pelas artes. Eu tenho que ficar de olho aqui no relógio. Peço perdão aos que não estou falando, e não estou falando porque eu não estou vendo. Aí fica muito difícil. E aí ele vai, no versículo 30, para uma outra palavra, para uma outra parábola, e, de novo, é sobre o reino de Deus. Então, estava lá, o foco, a lição do dia era o reino de Deus. Dizia Jesus, como assemelhamos o reino de Deus? Ou em que parábola o colocamos? Isso é Jesus perguntando.
como um grão de mostarda. Ele pergunta, mas não espera responder, porque ele está ensinando. É uma pergunta retórica, não é para responder, porque nós não sabemos a resposta. Quem sabe é ele. Ele está nos ensinando. Como assemelhamos o reino de Deus? Ou em que parábola o colocamos? Onde colocamos o reino de Deus numa história que nos ajude a entender a sua importância e o seu significado? No versículo 31, assemelhamos a um grão de mostarda. E um grão de mostarda é algo assim, muito, muito pequenininho. No outro dia, até uma companheira trouxe um grão de mostarda para a reunião, para nós termos uma ideia de como é muito pequenininho. Com um grão de mostarda, ora, por que o reino de Deus, Jesus assemelha a um grão de mostarda? Porque o reino de Deus está aonde? Dentro de nós. E como está o nosso desenvolvimento, o nosso progresso espiritual? Está robusto? A nossa fé é aquela que move montanhas? Como nós estamos no planeta Terra, obviamente que a nossa fé não é a que move montanhas, não ainda. Então, o reino de Deus, Jesus assemelha a um grão de mostarda, porque é assim que o reino de Deus está ainda dentro de nós. O reino de Deus, se nós sentíssemos o poder do reino de Deus em nós, qual de nós temeria qualquer coisa nesse mundo? Porque um reino de Deus robusto, que se encontrará num espírito amadurecido, que equivale a dizer iluminado, não há apreensões. A paz está realmente no coração dessa criatura. Não teme. E aí pergunta-se, mas não teme morrer? Sabe que não morre. E sabe que está amparado o tempo todo. Ora, todos nós só sabemos, que a maior certeza que temos é que um dia vamos voltar para o mundo espiritual. A chamada e dita morte, não é? Muitas pessoas, quando sabem disso, e é claro que nós entendemos, ninguém quer ir de véspera, ficamos tristes, choramos, mas tememos, porque não lembramos, porque não sabemos o que vamos encontrar. Mas se a palavra está em mim, se a semente cresce em mim, chega uma hora que a ceifa, ela é necessária, porque é preciso servir. Eu não posso iluminar o meu intelecto, conhecer muitas coisas e ficar em casa fechado. Seria o quê? Um egoísmo, um contrassenso, não é? É preciso que eu faça algo junto aos meus irmãos de humanidade. Porque, afinal, eu conquistei tantas coisas, eu já sei tanto. E nós estamos falando de conhecimento, de doutrina, de vida. O que importa? O que é que importa? Ter na garagem um carro do ano? Ou amar e ser amado? E às vezes a gente pode pensar assim, como se isso fosse errado. Não é que seja errado, mas nos tira o foco. Tira o nosso foco. Porque nós estamos imersos na matéria e acreditamos em tudo que vemos, e tudo que vemos é ilusão, por uma parte. E é um cenário que Deus nos oferece para desenvolvermos o nosso potencial, para fazermos crescer em nós, de forma plena, esse reino de Deus.
esse estado de plenitude, onde não há sacrifício quando se ama. Não há. Porque a nossa maior alegria é saber que quem amamos está bem. Ah, mas não está bem não, está sofrendo. Mas Deus não sabe? Deus não sabe disso? Onde vemos dor, muitas vezes o que Deus vê é corrigenda. Emmanuel fala sobre isso. Que Deus não oferece martírios, oferece corrigenda. Como um pai ou uma mãe que ama o seu filho, mas não pode fingir que as coisas não vão bem. Isto não é amor. Vai lá e diz, tem até uma música muito linda que diz, né? Segura na mão de Deus e vai. Por que segura na mão de Deus? Porque tudo posso naquele que me fortalece. Portanto, sim, é importante estarmos segurando a mão de Deus. Sim, é importante buscarmos Jesus nas horas do nosso dia. Precisamos nos inspirar, precisamos nos alegrar, porque o Senhor está conosco. E se nós estamos neste momento no mundo, num tempo de tamanha tribulação, é uma honra, porque Ele nos escolheu para estarmos aqui. Podemos ser úteis, podemos servir, podemos fazer em nós que a multidão de pecados seja apagada pelo nosso amor. Essa é uma oportunidade fantástica. E muitas pessoas se encontram amedrontadas. Depois de ele falar sobre a semente de mostarda, que ele vai dizer que no início é pequena, mas quando cresce, ela abriga, ela serve para proteger outros seres da natureza. E aí depois Marcos vai falar sobre o que Jesus entendia e praticava com relação às parábolas. Não vamos entrar nisto, por quê? Porque no final deste capítulo, Marcos vai nos trazer a passagem em que Jesus entra no barco para atravessar o Mar da Galileia ou o Lago de Genezaré, e neste barco, e outros barcos seguiam com ele, ele vai para o fundo do barco, para a popa, se aconchega num travesseiro e dorme. Só que um vento muito forte começa a agitar as águas do lago de Genezaré. Quem criou esta situação? Tanto é uma situação de lição que Marcos nos traz no Evangelho que ele escreve essa passagem, porque é de uma riqueza de ensinamento muito grande. Então estão eles lá atravessando, e aí começa o quê? Vento, 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 as ondas entrando dentro do barco, balança, 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 eles olham para Jesus, porque Jesus tem que nos salvar, não é? E Jesus, chega uma hora que eles não aguentam mais e vão lá acordar o mestre e dizem assim: atenção para o que eles dizem para Jesus. O despertam e dizem-lhe:
Mestre, imagina como eles não estavam com medo. Mestre, não te importa que estejamos perecendo? Olha que coração endurecido o de Jesus. Estava vendo ali seus apóstolos quase mortos. Isso faz lembrar Joana de Ângeles, né? Em que Divaldo diz para ele que ele estava quase morto, diz para Joana. Ela vai chegar lá e ele está lá. E ela diz, e Divaldo, o que aconteceu? Joana, não está vendo como eu estou quase morto. E o que ela responde a ele? Pois eu estou morta e estou trabalhando. Então, estavam eles atemorizados porque podiam morrer e viam na atitude de Jesus uma certa indiferença, talvez até mesmo um endurecimento para com o sofrimento deles, falta de empatia, diríamos hoje, uma total falta de empatia. E então Jesus diz a eles o seguinte, o que faz Jesus? Levanta, admoesta o vento, o mar agitado, e entra-se numa enorme calmaria. O vento para, o mar fica quietinho, e Jesus vira para eles e diz, por que estáis temerosos? Perguntinha. Podemos passar tempos difíceis, desemprego, doença, situações que nos preocupam, futuro da humanidade. E Jesus está lá, continua a nos fazer esta mesma pergunta. Por que estáis temerosos? Ainda não tendes fé? Mas para eu ter fé, a semente tem que crescer e eu tenho que sentir, pulsar em mim o reino de Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Essas são palavras de fé. Jesus, de vez em quando, virava, falava algumas coisas, virava e dizia, crês nisso? Ele dizia uma coisa impactante, como essa. Ainda não tendes fé? Então, tipo assim, eu estou aqui. Isso não significa nada. Credes nisso? Vejamos que Jesus, como um bom professor, entre outras tantas facetas maravilhosas de Jesus, nos provoca a pensar. Isto é bom. Porque senão vamos ficar repetindo fórmulas antigas, ultrapassadas, que nos enfraquecem, ao invés de nos fortalecer. Vou terminar pedindo que nós estejamos com o nosso olhar voltado para dentro. E que nós lembremos das perguntas do mestre e façamos. Vamos também nos provocar. Façamos essas perguntas a nós mesmos. Este é um momento de júbilo, de uma alegria maior. Por quê? Porque o mestre conta conosco. E isto é uma honra. Talvez se fosse lá no mundo espiritual, né? E a gente quisesse ajudar, eles dissessem assim, não precisa não. Você não pode ir, deixa para lá. No futuro você vai poder ajudar. Mas aqui, eles nos aproveitam e nós crescemos com isso. Podemos crescer com isso. Então, que Jesus nos abençoe e que sempre esta alegria vim para que tenhais vida e vida em abundância. Jesus fala da alegria, que a alegria dele, ele nos dava. Vamos aproveitar isso. O mundo está muito mocambúzio, muito negativo,
E nós precisamos trazer a alegria de Jesus para dentro de nós. Jesus nos abençoe. Nós agradecemos imensamente a Cristina Brito pelo do Lar Espírita Servas de Maria, instituição virtual que presta relevante serviço aos irmãos que sintonizam nas reuniões que ela realiza. Agradecemos muito, Cristina, pelo seu carinho em trazer a sua palavra para nós. Vamos agora dar A palavra não é minha, ela é só emprestada. E é uma alegria estar aqui, Hélio. Estou aqui com muito gosto. Muito obrigado. Agradeço muito, viu, querida? Muito obrigado. Vamos, então, agora ao segundo momento dos nossos trabalhos, com a irradiação, a visualização terapêutica e a irradiação. Vamos, então, fechar os olhos, imaginar que estamos adentrando na Câmara de Passes, somos recebidos pelo querido benfeitor, Dr. Guilherme March, que nos abraça e diz em nossos ouvidos: tudo posso naquele que me fortalece, tudo é possível àquele que crê. O querido benfeitor nos indica o local sentarmos, os passistas nos recebem com redobrado carinho. O querido benfeitor, Dr. Guilherme March, faz uma prece à Mãe Santíssima, rogando a ela por todos nós, pedindo paz, saúde, bem-estar, alegria de viver. Os passistas iniciam seu trabalho e os fluidos visitam nossas células físicas e perispirituais, dando-nos a paz e a saúde que precisamos, o reequilíbrio físico, mental e espiritual. Nos é ofertada da água fluidificada. E juntos agora, vamos mentalmente à irradiação. Senhor Jesus, divino amigo, rogamos, Senhor, em favor daqueles cujos nomes se encontram nos cadernos de radiação da tua casa de Batuíra. Pedimos em favor daqueles que estão em nosso pensamento, rogamos em favor dos que estão reunidos online, aqueles que irão assistir essa palestra futuramente, que todos possam ser envolvidos pelo teu amor, desça sobre a terra, envolvendo a cada ser vivente, encarnado ou não. E isso tudo nós rogamos e imploramos em nome do Pai nosso, que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Mais uma vez, agradecemos a Cristina Brito pela disponibilidade de estar conosco a altas horas da noite, devido ao fuso horário aí, já é quase meia-noite. Nós agradecemos ao seu carinho com a nossa casa e convidamos a todos para amanhã estarmos juntos no nosso momento de oração às 15 horas. Que todos tenham uma doce paz. Muito obrigado. Boa noite. Prazer grande te ver. Querida Lúcia, prazer grande ver você também, viu? Foi muito bom. Muito Obrigado, bom Cristina. estar aqui. Muito obrigado.